Muito bem, estamos iniciando mais um programa Universo Presbiteriano. Programa esse que visa apresentar o pensamento cristão reformado e a visão da Igreja Presbiteriana. Trata-se da doutrina calvinista fundamentada na sua única regra de fé e prática, a Palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Eu sou Napoleão Neto e tenho a alegria de receber hoje Estênio Márcios, que conversará conosco e falará um pouquinho sobre a sua vida pessoal, profissional, sobre a sua carreira e muitas curiosidades sobre a vida desse compositor renomado brasileiro, casado com a Selma, já pai, avô e um grande representante da música cristã e MPB, conhecido por suas letras teologicamente profundas. Estênio, meu irmão, é um prazer recebê-lo aqui conosco no programa Universo Presbiteriano. Obrigado, Napoleão. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui. E eu espero que eu possa contribuir de alguma maneira aí para o conteúdo desse trabalho. Muito bem. O Estênio é irmão do Edson Botelho, pastor presbiteriano e também compositor, com quem colabora em várias canções. Suas composições já foram interpretadas por grandes nomes como Leonardo Gonçalves, João Alexandre. Entre suas músicas, a mais conhecida é O Tapeceiro, uma reflexão sobre a soberania de Deus. Inclusive, na música eu percebi que menciona Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Além de músico, Estênio também serviu como pastor por 10 anos, contribuindo significativamente para a música cristã brasileira. Hoje também está lançando o livro Ensaios sobre Música Cristã, que vamos falar mais adiante, e também lançando a música Fogo e Martelo. Estênio, é uma honra recebê-lo e eu gostaria de começar o primeiro bloco falando sobre a sua vida pessoal e como que você equilibra, como que o senhor equilibra essas duas coisas, vida pessoal e carreira. Então, gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua família. Pois não. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão como filho de um pastor presbiteriano. Então, desde muito cedo, naqueles cultos, a música falava ao meu coração. Eu era uma criança que ouvia os hinos e cantava, a maioria deles, de certa forma, comovido. Fui crescendo nesse ambiente cristão e, com o tempo, né, na adolescência, aprendi a tocar violão. E sempre trabalhando na igreja onde meu pai, nas igrejas onde meu pai pastoreou, trabalhando com música, eu e meu irmão Edilson. E a gente foi querendo compor, né, e aprendendo a compor e compondo cada vez mais, até que inesperadamente a gente chegou ao ponto até de conseguir. Naquela época, meu irmão gravou alguns LPs. LP. Eu, posteriormente, gravei CDs, né? Vinha gravar CDs. Então, isso é um pouco da nossa história. Nós viemos lá do extremo norte do país. Eu nasci em Roraima, na casa da Missão MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Meu pai era diretor da missão. E meu irmão nasceu em Boa Vista. Moramos muitos anos em Manaus, 10 anos em Manaus. E aí viemos depois para São Paulo. Já está aqui quanto tempo em São Paulo? Nem sei mais fazer as contas, mas desde os 13 anos, né? Tenho 64 já, faz bastante tempo. E aí fiz o seminário, pastoreei a igreja, mas depois eu fui entendendo que o meu ministério realmente não era nem esse de pastorear uma igreja local, mas era o de compor canções cristãs, bíblicas, teocêntricas, reformadas, não é? E que falassem ao coração. Porque às vezes as pessoas pensam que música doutrinária, música com uma preocupação grande com a palavra, com a exegese do texto, geralmente essas músicas são chatas, são músicas difíceis de aturar, mas não é verdade. Há como você tratar de doutrinas as mais difíceis, no entanto, fazer uma melodia doce, uma coisa cativante,
e fazer com que discretamente o povo de Deus aprenda a doutrina sem nem mesmo perceber isso, apenas através da música, como é o aprendizado das crianças na infância. Você sabe que a música O Tapeceiro, escutando, eu senti exatamente isso que o senhor está falando. A gente vai escutando, vai entendendo, e, inclusive você consegue passar a cosmovisão cristã ali, mas você entende que pode ser uma forma de pregação do evangelho por meio da música? Sim, eu entendo que cada sermão, que cada música é um sermão. E eu pretendo que as minhas canções sejam isso mesmo. É claro que você não pode, numa canção, você não consegue pregar o evangelho inteiro. Você faz apenas um recorte de alguma parte do evangelho. É uma flecha, uma canção é apenas uma flecha, mas ela tem que ser certeira. Então, aquele pequeno conteúdo, mas conteúdo verdadeiro que aquela flecha leva, quando ela atinge o coração das pessoas que ouvem, aquilo ali deve fazer com que as pessoas mudem de vida. O meu desejo é esse, né? Que as músicas tenham cada vez mais doutrina, cada vez mais teocentrismo nelas, conhecimento, informação sobre Deus, e junto com as coisas humanas, né? Que Deus nos permite usar, que é a poesia, figuras de linguagem, não é? Quer dizer, aqueles mimos que a gente dá no texto, né? Para que ele fique poético, para que ele fique bonito, para que ele fique atrativo. Muito bem. E como que o senhor equilibra a vida de casado com o seu ministério musical, sua carreira? É possível isso? É possível da maneira que todas as outras pessoas tentam equilibrar suas vidas, não é? Como se fôssemos, na verdade, aqueles equilibristas chineses. Mas, sim, a minha esposa trabalha junto comigo no ministério, né? Em casa eu procuro ajudar no que eu posso, no serviço dela de casa. Ela me ajuda em todos os projetos. Ela é parte integrante desse ministério de música que a gente faz. Eu não viajo sem a Selma para nenhum lugar. Ela está comigo o tempo todo. Excelente. A gente já está há mais de 25 anos trabalhando juntos. Então, é possível conciliar porque, assim, o crente ele só tem uma vida nesse mundo, uma posição, e é em Cristo. Então, quando a gente está em Cristo, foi aquilo que você falou, a gente pega a nossa cosmovisão cristã e aplica, né, em cada área da vida, procurando servir a Deus com humildade e fazer tudo para a glória dele. E quais são os valores que o senhor pretende passar para aqueles que escutam a sua música, para os seus familiares? Tem algum valor que sempre você tem em mente que gostaria de passar? Tem. A reverência pela pessoa do Senhor Deus. Esse é o tema do meu ministério, da minha vida, e que eu procuro passar em cada canção. Digo isso porque vivemos numa época em que a igreja mesma, em sua maioria, há exceções, graças a Deus, mas igrejas que em sua maioria estão perdendo até mesmo o próprio Senhor Deus, perdendo o Senhor Deus nas suas teologias, nas suas práticas, nos seus cultos. Os cultos modernos são muito antropocêntricos, muito cheios de efeitos humanos, muito performáticos, e a gente vê muito brilho, muito profissionalismo e pouco Deus ali dentro. Pouco de Deus, pouquíssimo da presença de Deus. Então, o meu objetivo é levar a igreja brasileira a colocar de volta no culto o Senhor Deus como pessoa central. E já aconteceu do senhor chegar numa igreja para tocar, para se apresentar e perceber ali um palco cheio de luz, cheio de fumaça, cheio de... Isso te incomoda hoje ou não? Ou você entende que faz parte da vida do artista? Como que é dividir a questão ministerial, a reverência com Deus, e o lado artístico, que a gente sabe que tem ali quase que um formato que as pessoas esperam? Tá. Então eu tenho duas colocações para lhe fazer. A primeira é que por 3 ou 4 vezes eu estive em ambientes assim
e eu imediatamente pedi para que fossem desligadas as luzes coloridas, o gelo seco, e que fosse tirado de cima de mim aquele canhão de luz e que se acendesse a luz da igreja para que eu pudesse ver os meus irmãos. É claro que fazer isso, quando você é convidado por uma igreja, logo no início do trabalho que você vai fazer, é constrangedor. Imagina. É constrangedor para mim, é constrangedor para a igreja. Mas eu não aceito tocar em ambiente de shows, em ambiente de teatro. Então, nunca foi necessário que a igreja fizesse cultos dessa maneira, com a ajuda de tantos equipamentos, né, de uma forma tão profissionalista, como se fôssemos diretores, donos de televisões, né? Então, essa é a minha primeira resposta. Eu acho que há certas coisas que a modernidade jamais deve alcançar. E o culto de Deus, o culto do domingo, o culto sagrado em que a igreja se reúne para a adoração de Deus, que é o ponto culminante da semana, esse culto deve ser simples, mas cheio de conteúdo. E ele não deve ser de forma alguma espetaculoso. Certo? Bem, então essa é a primeira coisa que eu queria te falar. A segunda é que eu tenho uma concepção sobre música que é totalmente diferente do que qualquer outra pessoa já pensou. Não estou falando isso para querer chamar atenção para mim ou para querer dizer que eu sou um gênio. Mas é que simplesmente eu cheguei a essas conclusões conhecendo a Bíblia, conhecendo teologia e conhecendo as igrejas. Muito bem. Que concepção é essa da música tão diferente, não é? Então, é a seguinte, todo tipo de arte, ela só encontra o seu ápice no elogio. Toda arte, ela procura o elogio, o reconhecimento. Ela só se completa, não é, quando alguém vê a obra do artista e fala: uau, que coisa maravilhosa. Então, nesse reconhecimento que o público faz da obra de arte, aí está a razão da existência dessa obra de arte. E isso é errado? Não. Isso não é errado de forma alguma. Todas as artes têm essas características, menos uma, a canção cristã. A canção cristã não tem o objetivo de receber elogios, não tem o objetivo de receber aprovação humana. Ela não pode ser julgada de maneira humana, desfilando numa passarela debaixo de luzes coloridas, de assovio. A música cristã, que parte de um texto bíblico, que parte das Escrituras, e cuja melodia que carrega essa doutrina é uma melodia digna, tão digna quanto a letra que ela carrega, essa música ela é diferente de tudo. Ela não precisa de elogios nem de reconhecimento. Ela vem e faz o que ela nasceu para fazer. Ela glorifica a Deus e ela ensina a Bíblia ao povo de Deus. Então, falando isso, é claro que chega-se a uma conclusão muito simples de que eu acho que todo esse sistema de música no Brasil, chamado sistema de música gospel, com shows, com gravadoras, com apresentações, com luzes, com equipamentos os mais sofisticados, tudo isso aí é um grande engano, é um grande equívoco. Deus não está nessas coisas, né? Deus não precisa. Se ele chegasse hoje num dos nossos cultos, ele poderia fazer o que ele fez no passado no templo. Ele poderia chegar e dizer: tirem daqui essas coisas. Tirem daqui essas coisas. A minha casa de meu pai será chamada casa de oração. Então, Napoleão, eu acho que tem muitas luzes, muitos holofotes, muita câmera, muita coisa do homem, mas o Senhor Deus está sendo perdido. A joia, não é, da igreja cristã está sendo perdida. Que é o subtítulo do livro. Que é o subtítulo do livro. Muito interessante. Inclusive, vamos adiantar o assunto. O livro fala sobre esse assunto? O livro fala sobre esse assunto. O livro, ele é feito de experiências que eu vivi durante a minha vida e de conteúdo
de conteúdo, como é que eu falo? Didático, não é? Uhum. Quer dizer, ele ensina música, ele ensina música para os músicos da igreja, ele ensina como os músicos devem agir. Então eu tenho aqui alguns capítulos, por exemplo, tem definições, o que é o músico, tem o privilégio, né? O privilégio de ser um músico cristão, a motivação, que é a salvação em Cristo, a adoração, que é a coisa mais sublime que qualquer ser humano pode fazer. Depois eu falo do culto, falo de música, melodias, ritmos, som, acústica, estéticas, bastidores, enfim. Há uma série de... Muito interessante, inclusive, eu vou querer adquirir o seu livro, porque é um assunto que me interessa também. Sim. Eu participei muito de música em igreja e, de fato, tudo isso que o senhor falou acontece, né? Acaba que o foco... Sempre foi uma preocupação minha, inclusive. Eu era visto até meio como muito radical nesse ponto, de não querer exatamente os elogios, Sim. os aplausos, Sim. enfim, eu não gostava disso Sim. também. Mas realmente acontece nas igrejas, infelizmente. Mas esse livro, por exemplo, alguém que esteja hoje numa condição de ser um líder de música numa igreja, ou participante de uma banda, ainda que não seja igreja presbiteriana, o senhor sugere, aconselha a comprar o seu livro para entender mais? Aconselho, não só aconselho a comprar, mas aconselho a ler, e ler talvez até de joelhos, ou ler em oração. Uhum. Porque nós precisamos salvar o culto de Deus no Brasil. E esse salvamento ele deve vir através, primeiro, de conversões em massa, conversões de líderes que até então brincavam de evangelho, brincavam de liderar pessoas, mas nunca entenderam realmente o que é a salvação em Cristo Jesus, o que é a obra de Cristo Jesus e quem é a pessoa do Senhor Deus. Não é? Então eu aconselho sim, eu aconselho músicos a lerem, crentes a lerem, pastores a lerem, não porque o livro é meu. Deus sabe que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é por causa da urgência do conteúdo do livro. Perfeitamente. O senhor mencionou que serviu como pastor 10 anos. Onde que o senhor serviu? Né? Eu servi em Manaus mesmo. Ah, em Manaus. Meados da década de 80. Igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana. E o senhor deixou de servir por algum motivo específico? Como pastor, eu digo, eu terminei me mudando para Manaus, né? Uhum. Sim, tive alguns problemas também, de ordem pessoais. Uhum. E terminei voltando para São Paulo. Uhum. E depois disso, sempre trabalhando com música. Com música. Aqui em São Paulo, sempre com música? Sempre com música. Ah, tá. Então o senhor serviu em Manaus como pastor. E embora eu seja um pastor presbiteriano, eu reconheço que a igreja presbiteriana é uma das igrejas que menos valoriza essa questão da música na igreja e da música no culto, né? Nós vivemos na nossa querida igreja presbiteriana uma situação muito difícil, que pode ser resumida da seguinte maneira: a teologia aparentemente é reformada, mas a liturgia é gospel. O culto é pragmático, o culto é humanista. Então essas duas coisas não dão certas. Não adianta o pastor querer pregar a teologia reformada e o grupo da igreja e a banda da igreja pregar a música gospel. Isso vai virar uma grande confusão, ninguém vai entender nada e só quem vai perder é o próprio reino de Deus. E de fato é um tema difícil de entender, né? Então assim, às vezes o membro da igreja, com a boa intenção, como que eu faço para adorar a Deus da melhor maneira? É difícil entender exatamente como adorar a Deus de uma forma dentro da doutrina reformada e sem cometer esses erros de ter uma liturgia gospel. O senhor sugere alguma mudança, alguma forma de resolver essa situação? Eu sugiro o que dizem nos nossos próprios símbolos de fé e no diretório de culto. Ora, quais são os elementos de um culto que você encontra de capa a capa na Bíblia Sagrada? Só há 6 elementos de culto.
oração, leitura da palavra, pregação da palavra, louvor com cânticos bíblicos, os sacramentos e alguns colocariam ofertório. São essas 6 coisas simples que desde o começo o Senhor Deus deseja que seja prestado a Ele como culto. Né? E como nas igrejas reformadas o nosso princípio, o princípio que a gente usa de liturgia é um princípio de... Agora eu esqueci o nome, mas é só aquilo que a palavra ordena, é isso que a gente faz, né? Porque há muitas igrejas que dizem assim, não, se não é proibido, então é permitido. Na igreja presbiteriana, não. Na igreja presbiteriana, o princípio regulador do culto, é isso que eu queria lembrar, o princípio regulador do culto diz o seguinte, nós só devemos ter no culto o que a palavra ordena. E o que a palavra ordena são esses 6 elementos. Agora, dentre esses 6 elementos, meu amigo, muita coisa pode acontecer. Como assim? Se a igreja desde o começo serve fielmente a Deus apenas com esses 6 elementos, como é que isso pode vir a ser uma coisa revitalizadora, uma coisa que comova os corações, que prepare o crente para viver durante a semana? Ora, de uma maneira muito simples, a gente usa os mesmos princípios de culto, mas a gente vem com o coração renovado. A gente vem de uma semana abençoada. A gente vem de uma semana na qual a gente já adorou a Deus em tudo que a gente fez, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso lazer. Nós adoramos a Deus a semana inteira. Quando a gente chega no culto principal, o culto solene do domingo, a gente está tão cheio de alegria e tão comovidos, né, que a gente canta, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente faz isso com toda alegria e não sente nenhuma falta de novidades, sabe, de ideias novas, brilhantes. Uma das coisas que eu mais temo nessa vida é quando chega alguém, ou chegava na época que eu pastoreava, né, e dizia assim, pastor, olha, eu tive uma ideia brilhante para incrementar o nosso culto. Quando eu ouvi essa frase, eu tremia da cabeça aos pés, né? Porque eu sabia que a ideia jamais seria brilhante, porque não pode, uma ideia que vai contra a palavra de Deus não pode ser brilhante, né? E também nós não precisamos de brilho nenhum a não ser o de Cristo. É que as pessoas, Napoleão, elas não acreditam em Deus. Elas não acreditam em Deus, não acreditam no poder de Deus, não acreditam que se uma igreja simplesmente pregar a palavra de maneira fiel, viver de maneira simples, que aquela igreja vai prosperar. As pessoas não acreditam. Então o que elas fazem? Primeiro que há um conceito totalmente errado, né? As pessoas começam a igreja e a intenção delas é fazer com que essa igreja bombe. Essa igreja venha bombar o mais rápido possível. Ora, isso não está na Bíblia, isso está muito longe dos ensinamentos do nosso mestre. Isso é um absurdo muito grande, porque é uma criança que vai nascendo e vai se envolvendo aos poucos. Se ela nascer e num instante ela engordar de uma maneira normal, ela vai explodir, ela vai morrer. Não existe isso, nem na vida física da gente, muito menos no reino espiritual. Então, qual é a grande preocupação que os pastores e os líderes devem ter? A preocupação deles é, eu devo ser fiel às Escrituras. Eu preciso ser fiel às Escrituras. O que as Escrituras disserem que é para fazer, nós vamos fazer. O que elas não disserem, nós não vamos fazer. Perfeitamente. Excelentes considerações. Muito bom. Com essa experiência pastoral, de alguma forma, a sua experiência como pastor impactou as letras, as inspirações que o senhor teve para suas músicas? Sim, não tanto experiências pastorais em si mesmas, mas a teologia que eu estudei, não é? Porque eu tive o privilégio de começar a ter contato com teologia reformada e puritana aos 18 anos, lá com o velho Bill Barclay na Biblioteca Evangélica, na rua 24 de Maio, lá no Centro Velho de São Paulo. Bill Barclay, comecei a ler os livros lá. Depois ele mesmo virou uma editora e começou a editora PES,
começou a lançar livros de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, livros de puritanos como Joe Owen. Então eu, desde a juventude, muito antes de ir para o seminário, eu venho me alimentando desse material, me alimentando de teologia, me alimentando de teologia lírica, como, por exemplo, Santo Agostinho. Então, na hora de fazer uma música, a teologia ela sai misturada já com a música, com a poesia ali, e só os muito atentos é que percebem que tem teologia profunda misturada ali, né? Porque a gente vai dizendo de uma maneira natural e poética, e as pessoas nem percebem, mas a coisa está ali. Mas por quê? Porque já é um negócio que há muitos anos eu venho fazendo, né? Eu venho colocando para dentro há muitos anos tudo que é de bom para usar na canção. Uma coisa que o senhor mencionou, os puritanos, o que o senhor vê nos puritanos de muito interessante ou qual que é a relação que o senhor tem com os puritanos? Leu muita coisa deles? Procura ter uma vida parecida com a deles? Ou nem tanto? Como que é? A história diz claramente que dificilmente houve um grupo de homens que viveu de uma maneira tão exemplar o Evangelho, né? E isso foi por séculos, né? Por 300, 400, quer dizer, veio desde a Reforma e entrou aí 300, 400 anos adiante. Então, como eles eram homens muito tementes a Deus e muito estudiosos, eles chegaram, tanto na questão da doutrina como da vida, a um ápice, né, do que pode ser um cristão se quiser viver de maneira séria para Deus. Então, bem, em primeiro lugar, o que me impactou foi a teologia puritana, foi a piedade deles, né? É claro que, oxalá eu conseguisse ter um mínimo de espiritualidade puritana. Reconheço que não tenho, mas gostaria de ter. Agora, não acho que nós devemos trazê-los para o nosso tempo. Eles ficaram lá. A teologia deles até hoje nos falam, os exemplos deles até hoje nos falam. Mas o jeito deles, a maneira de vestir, o jeito como eles cultuavam a Deus, todas aquelas idiosincrasias fazem parte do tempo, elas devem ficar lá. Então eu não acho que a gente deve se vestir de puritano, nem fazer um culto de 3 horas, nem adotarmos a salmodia exclusiva como a única maneira de adorar a Deus do jeito que o Senhor Deus gosta. Não, eu acho que esses resquícios das coisas humanas devem ficar para lá e a gente deve trazer só aquilo que é essencial. Inclusive, hoje de manhã, conversando com a minha esposa, estava vendo que os puritanos eles faziam 2 cultos familiares por dia. E a minha esposa falou, mas será que nos dias de hoje é possível isso? E a conversa foi nesse sentido mesmo. Mas o que eu gostaria de perguntar para o senhor também, de onde surgem essas inspirações? E a base teológica, o senhor já mencionou, mas essas inspirações musicais, elas acontecem do nada? Como que funciona? O senhor sonha alguma coisa? Como que acontece? Eu reconheço que as canções me são dadas. Eu reconheço que as ideias elas caem em cima da minha cabeça, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas é claro, é o Senhor Deus o tempo todo emulando o coração da gente, né? Porque eu creio na total e absoluta soberania de Deus, inclusive controlando o bem e o mal. Então eu creio que quando Deus quer que eu faça uma música sobre determinado assunto, Ele começa a jogar alguns pensamentos na minha mente, alguma coisa que me fisgue, que me prenda. E aí eu fico com aquele pensamento, pensando assim, puxa, é preciso fazer uma música sobre esse tema. Aí vou pensando e vou desenvolvendo como se fosse um sermão. Penso naquele assunto assim, ele deve ter esse começo, ele deve ter um meio, ele deve ter um fim. E se possível até, que é a perfeição da perfeição, na minha opinião, de uma canção, ela é ter uma aplicação muito clara, talvez nessas 2 últimas frases, né? Quer dizer, ela tem começo, meio e fim, mas ela tem apelo também, ela tem no final ela tem uma aplicação para as pessoas Bem interessante. que as pessoas estão ouvindo. Música é isso, e música é o quê? É contar história, né? Quem não sabe contar história, quem nunca contou história para os seus filhos ou para os seus netos, dificilmente vai ser compositor. Porque ser compositor é contar histórias. E eu conto histórias, mas as minhas histórias são as histórias bíblicas.
Uhum, uhum. Muito bom. Quais são os álbuns que o senhor julga mais importantes na sua carreira musical? Nenhum deles eu não tenho nenhuma preferência, eles são meus filhos e eu gosto de cada um deles. Acho que cada um teve o seu momento histórico, a sua maneira de acontecer, do jeito que Deus quis. Então, às vezes a gente fica mais encantado com as últimas composições, mas depois passa aquele momento, aí vem outras, aí vai se encantando com as novas, e é isso, né? Tem alguma que tem algum significado especial? Por algum motivo, algum momento da sua vida? Ou não? Não Não? tenho nenhuma, Muito bem. nenhuma especificamente. A música, pelo que o senhor tem contado para nós aqui, ela sempre fez parte da sua vida. Mas eu gostaria de saber se a música influenciou, como ela influenciou a sua vida pessoal. Totalmente. Totalmente. Eu percebo que Deus, desde criança, me formava para ser um compositor de música cristã. Desde criança. Que interessante. A emoção porque eu era, como criança, eu era um capetinha como qualquer outra criança. Só que eu era um capeta que me comovia com música. Não só música na igreja, mas música de rádio também. Às vezes eu ficava ao pé do rádio, que é uma expressão aqui que eu acho que ninguém ouviu ainda. Eu ficava ao pé do rádio esperando que a música que eu gostava fosse tocada. Né? Então, eu ficava emocionado com aquilo, sempre emocionava. Quando aparecia um grande sucesso, eu ficava emocionado, era muito romântico, né? Sou ainda muito romântico. Então, a música sempre me cativou desde a infância e adolescência. E aí, quando chegou na maturidade, eu vi que as minhas canções não eram nada mais do que as minhas próprias orações. Foram as minhas orações que eu escrevi nessas canções. Os meus anseios, os meus desejos, as minhas quedas, os meus pecados, não é? As minhas falhas também. Eu tenho até vergonha de dizer, mas a minha vida inteira está nessas canções. Olha só. Está ali tudo, o que é de bom e o que é de ruim. Muito bonito isso, e isso eu acredito que valorize ainda mais suas canções, porque é a sua vida colocada ali. O senhor acredita que essas são as marcas das suas músicas? Pode ser uma das marcas, mas eu acredito que Cristo é a grande marca das canções, porque de alguma maneira elas terminam apontando para Cristo, todas elas, mesmo que seja do Velho Testamento, ou seja de louvor, mas sempre apontando para Cristo, né? Porque é só o que nós não temos outra coisa a não ser Cristo. Então eu fico com pena de ver compositores que compõem sobre qualquer outra coisa que não seja Cristo, né? Porque vejo que eles estão deslumbrados, perdendo o tempo e perdendo a coisa que mais comove o coração e perdendo a única coisa que pode mudar vidas. Porque a única mensagem que pode mudar uma vida é a mensagem do Evangelho, é a mensagem sobre Cristo. Qualquer outro assunto, a pessoa pode achar bonito, ficar comovido, mas o que vai realmente fazer a diferença é a pessoa conhecer a Cristo através de uma canção. Sim. A música O Tapeceiro é a música mais conhecida do senhor? Eu acredito que sim. E o senhor sabe por que essa música fez tanto sucesso? Por incrível que pareça, as pessoas, no fundo, elas gostam da doutrina da soberania de Deus. Elas gostam de saber que elas servem a um Deus que realmente comanda as coisas, que realmente manda nas coisas, que realmente decreta, né? Então, quando a pessoa ouve lá, olha, a minha vida é feita de fios de várias cores, eu olho assim, não entendo, mas um dia eu vou entender. E eu já posso saber desde já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos lá, não importa o que me acontecer, eu vou indo para frente porque eu sei que tudo é para o meu bem e para a glória de Deus. O Senhor Deus está no controle. Então eu acho que essa questão foi a música que mais atraiu as pessoas para a canção
o tapeceiro. Foi a própria doutrina base dela, que é a soberania de Deus. Muito bem. E como que o senhor faz para esse processo criativo? O senhor disse que vão vindo insights, o senhor usa até a figura de que elas vão caindo na sua cabeça, as ideias, né? Sim. Mas esse processo criativo, como que ele acontece? O senhor primeiro faz a melodia, primeiro vem a letra. A gente gostaria de saber. Então, pensando nessas coisas, há uns tempos atrás, eu resolvi montar um curso que vou lançar agora em março, que é o curso A Arte da Composição Cristã. Que demais. Então, nesse curso A Arte da Composição Cristã, eu explico com exemplos todo esse processo que a pessoa deve usar para compor uma boa música cristã, né? É claro que esse curso será um curso pago numa plataforma, não sei se Eduz ou se Hotmart, uma plataforma dessas quaisquer, mas o curso está muito bom, está muito bom mesmo. Eu acho que eu consegui abordar as coisas principais ali, e quem levar a sério essas aulas, quem se dispuser a pegar firme mesmo, eu tenho certeza que vai crescer a composição. Pois muito bem, só que até que eu chegasse ao ponto de montar um curso de composição, muita água rolou debaixo da ponte, porque não faz o quê? Não fazem 4, 5 anos que alguém me fez esse desafio de fazer um curso de composição, e eu mal sabia responder essa pergunta: como é que eu componho? A pessoa perguntou, como você, né? Como é que é o seu processo de composição? Aí eu parei, e sabe que eu não soube responder? Eu falei, meu irmão, desculpa, mas eu nunca parei para pensar nisso. Aí, a partir daí, eu comecei a parar para pensar, né? E vi que existem as mais diversas maneiras de você começar uma composição. No meu caso, ela sempre começa com uma ideia de alguma coisa, de um texto bíblico, de alguma coisa referente a Deus ou a Cristo, uma pequena ideia. E se eu acho a ideia relevante, se eu acho que ela tem panos para manga, né? Eu então começo a pensar e desenvolver começo, meio e fim nela, começar a ver se ela tem pontos que poderiam ser desenvolvidos para depois desembocar numa conclusão, né? Então, aí eu pego o violão e começo a fazer. Eu faço letra e música juntas. Elas já nascem juntas. Elas já nascem juntas. Agora, ultimamente, depois que eu comecei a dedicar a essa coisa de ensinar composição, então eu comecei a fazer algumas brincadeiras de fazer letra primeira, né? Porque aí eu comecei a ver como é interessante você fazer uma letra toda metrificada, toda rimada, cheia de figuras, quer dizer, bem bonitinha, né? Dentro dos padrões ali, com o ritmo certinho. Uma pequena obra de arte, uma letra que é uma pequena obra de arte. Aí pegar essa letra, pegar o violão, começar a botar a melodia nela. Também isso é muito bom. É interessante. Mas a maioria, eu diria que 95% das canções que eu fiz foram letra e música juntas. Pegando o violão e fazendo frase por frase. Muito bem, muito bem. Gostaria de falar um pouco sobre o seu lançamento, Fogo e Martelo, uma música que o senhor lançou recentemente. Qual que foi o dia do lançamento? Foi dia 28, né? 28 de fevereiro. Isso. Agora. Foi agora. Muito bem. Muito bem. Então, eu estou em todas as plataformas e quase que uma vez por mês a gente está lançando uma música avulsa nova lá. Tem várias músicas novas que foram lançadas esses últimos 3 meses. E outras virão. Há 3 músicas já prontas que serão lançadas uma depois da outra, né? Há 3 músicas novas, inéditas. E essa Fogo e Martelo foi aquela canção baseada em Jeremias, né? Quando Deus fala, não é realmente a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, né? Não é a minha palavra como fogo que queima a palha. Aí comecei a pensar nisso, na perenidade das Escrituras. O que significa isso? O que Cristo falou, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então tudo que Deus falou, está falado, está escrito e jamais mudará. Então, percebo que hoje muitas igrejas e movimentos evangélicos
querem mudar a palavra, querem revisar a palavra, querem tirar da palavra coisas que para eles hoje parecem ofensivas. Quer dizer, isso nunca foi ofensivo para nenhuma geração de cristãos, mas para essa nossa geração, exatamente essa, algumas coisas que Deus fez no Antigo Testamento e que ordenou, e no Novo também, essas coisas parecem que escandalizam as pessoas e elas querem tirar da Bíblia. Então, fogo e martelo é um aviso para as pessoas tomarem cuidado. Tomarem cuidado porque tudo que se levanta contra o que o Espírito já escreveu é palha, né? Tudo que se levanta contra o que Deus já determinou é pedra. Só que a palavra de Deus é fogo e martelo. Ela vem e torna todo esse pensamento humanista aí em pó, em nada, não é? Porque ela permanecerá depois que esse planeta se extinguir e todos os demais, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Acho que as pessoas já conhecem bastante as minhas canções. Quem não conhece é só acessar aí o @Estênio Márcios, qualquer desses streams tem então a gente tem Deezer, Spotify. Tem a da Apple, tem no YouTube também, né? Estênio Márcios Oficial. Estênio Márcios Oficial tem uma porção de canções ali. Muito bem, e eu percebi que o senhor tem 3 lançamentos. Então, um é a música Fogo e Martelo, o outro é o livro Ensaios sobre Música Cristã, e o curso A isso. Arte da Composição Cristã. Já lançou ou vai lançar? Vai lançar agora esse mês. Esse mês? Esse mês. Muito bem, então se você pretende ser um compositor, se você gostaria de saber como compor uma música, saiba que vai lançar então esse curso, que vai ser muito bom entender esse processo criativo, como construir uma música. Então, lembre-se disso. E a pessoa vai procurar esse lançamento onde? Ela vai procurar nas plataformas mesmo. Ela vai procurar no Spotify, no Deezer, não é? Vai procurar no @Estênio Márcios. Qualquer uma dessas plataformas aí. Tá bom. Você pode encontrar essa música. E o livro? O livro você tem que pedir para a gente, tem que pedir para a Selma, não é? Selma, que é a sua esposa. Então, a maneira de pedir esse CD é assim, nesse e-mail que eu vou dizer agora, cdestênio@gmail.com. Repetindo, tudo junto, né? cdestênio, estênio com S, cdestênio@gmail.com. O e-mail é cdestênio, mas nós estamos falando do livro, é isso? Mas aí as pessoas, por esse e-mail, elas pedem o livro à minha esposa e ela manda pelo correio. Tá bom, muito bom. Então esse é um primeiro contato para a pessoa. Depois, é claro, ela vai ter que mandar o endereço e tudo, né? Muito bem. Estênio, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que o senhor, se quiser, deixar uma mensagem para aqueles que estão assistindo, nos ouvindo. Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de dizer, principalmente em relação ao cristianismo, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pessoas que podem ouvir as suas músicas? Tem alguma mensagem nesse sentido? Que peçam a misericórdia de Deus para salvar suas almas, que orem a Jesus, perguntando se tudo isso que o Evangelho diz sobre ele é verdade, que ele realize esse milagre na sua vida também, porque a conversão de alguém é o maior milagre que existe no universo. E não é fácil. Não é fácil gerar uma alma. Não é? Paulo reclamava da dor, né, tão dolorida que é a dor de parto, mesmo de um parto espiritual. Mas Cristo é a grande coisa que nós temos. Tudo existe por causa dele, tudo foi criado por causa dele e tudo convergirá nele, afinal de contas. Então, que você se reconcilie com Cristo. É o que eu desejo. Muito bem, Estênio. Muito obrigado por participar conosco do programa Universo Presbiteriano. E você que está nos assistindo, então, tenha o livro, lançamento agora, a música Fogo e Martelo e o curso que será lançado agora no mês de março de 2025. Muito obrigado. Eu que agradeço.